alguns batismos que a Bíblia ela vai mencionar. Existem alguns batismos na Bíblia, eu não vou falar todos, mas eu quero falar pelo menos de 3 batismos. Nós vamos observar, meus amados irmãos, que nós precisamos fazer distinção entre esses batismos. Eu vou mencionar aqui pelo menos 3 batismos. O primeiro batismo que a Bíblia menciona é o batismo nas águas, batismo cristão. O batismo de João não era um batismo cristão, porque não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo cristão foi instituído pelo próprio Cristo. É uma identificação com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que o batismo de João batizava para que Israel e aqueles que fossem batizados recebessem o Messias, recebessem Jesus. Mas o batismo cristão já é para aquele que já crê em Jesus, já está na presença de Jesus, já recebeu Jesus. É uma identificação com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o primeiro batismo é o batismo nas águas. E onde é que nós vemos esse batismo? Em Mateus 28, versículo 19 e o versículo número 20, que diz assim a palavra de Deus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então esse é o primeiro batismo. E qual é esse batismo? É o batismo nas águas. O segundo batismo, meus amados irmãos, é o batismo no corpo de Cristo. E onde é que você pode encontrar essa referência bíblica, pastor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um mesmo espírito. Então este batismo é o batismo no corpo de Cristo, ou seja, quando você crê em Jesus, você é inserido no corpo de Cristo, você é inserido na igreja. Esse é o segundo batismo. Mas existe um terceiro batismo, meus amados irmãos, que é o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós não vemos mais falar nos púlpitos, nas pregações, do batismo com o Espírito Santo. Hoje nós não escutamos mais, dificilmente, nós escutamos sim, mas dificilmente nós escutamos pregações sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí nós vamos observar que vários textos vai falar deste batismo com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11, nós vamos observar que o texto sagrado vai nos dizer: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo de número 1, versículo 5 também, a palavra de Deus vai nos dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quem é que está dizendo isso? É o próprio Jesus. E quando nós chegamos em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver que se cumpre a promessa, a qual Jesus havia feito. Mas não só Jesus, essa promessa já vinha desde o Antigo Testamento, lá, amado irmão, do profeta Joel. Nós vamos ver que Atos 2, versículo 1 ao 4, a palavra de Deus vai nos dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse.
Mas, meus amados irmãos, às vezes nós pensamos que foi só esse acontecimento em Atos capítulo de número 2. Mas quando nós vamos mais para frente, nós vamos ver a história de Cornélio, um gentil, um homem que era oficial do exército romano, o centurião Cornélio. Nós vamos ver que quando Pedro, ele tem uma visão, e ele reluta aí na casa de Cornélio, mas Deus fala que tem uma obra extraordinária, e uns varões da casa de Cornélio batem na porta, ele vai lá e começa a pregar a palavra. Nós vamos observar em Atos 10, versículo 44 ao 46, que acontece o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Mas, meus amados irmãos, o texto-chave que nos leva a crer nesta promessa das Escrituras Sagradas, a qual João vai falar que aquele, amado irmão, que repousava o Espírito, a qual ele viu, amado irmão, a qual Deus havia dado o sinal, era esse que batizaria com o Espírito Santo. O versículo chave, amado irmão, para nós interpretarmos esta passagem, entendermos que o batismo com o Espírito Santo é para os dias atuais, se encontra em Atos capítulo 2, versículo 39, quando, amado irmão, Pedro vai dizer, ele vai dizer assim, olha, quando eles ali são revestidos, são batizados pelo Espírito Santo, Pedro começa a pregar uma mensagem poderosa. Pedro começa, amado irmão, a pregar para eles, porque aqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém estão atônitos, e Pedro vai dizer no versículo 39 do capítulo 2, porque a promessa vos diz respeito a vós. Ou seja, Pedro está falando, olha, o que está acontecendo aqui hoje, essa promessa vos diz respeito a vocês que estão aqui nos ouvindo, mas também a vossos filhos, ou seja, os filhos que tivessem nascido, mas também aqueles que nascessem posteriormente. E aí, amado irmão, ele vai dizer, e a todos os que estão longe, ou seja, não é só para quem está aqui neste momento, não é só para quem está em Jerusalém. Aí ele vai concluir e dizer, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então ele vai dizer, olha, é também para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Agora a pergunta que eu faço nesta noite, Jesus continua chamando pessoas nessa noite? Jesus continua chamando pecadores ao arrependimento nos dias atuais? Então o batismo com o Espírito Santo, amado irmão, é para os nossos dias também. Existe, amado irmão, um grupo de teólogos chamado cessacionista, a qual, amado irmão, tiram fora os dons espirituais e também o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero te falar nesta noite, João, ele vai dizer, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo. Jesus continua revestindo de poder. Jesus, ele continua, amado irmão, entregando os seus dons espirituais. O Espírito Santo, amado irmão, ele continua atuante sobre as nossas vidas nos tempos atuais. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, pois ele é para todos nós em todos os tempos. Não ficou só no passado, não.
Ei, amado irmão, o batismo com o Espírito Santo é para os dias atuais, e nós precisamos do poder do Espírito. Nós necessitamos, amados irmãos, dessa capacitação do Espírito. Nós vamos observar que antes do Pentecoste, os discípulos de Jesus, amado irmão, negaram ele, como Pedro, mas depois do Pentecoste, o homem tem ousadia, Deus derrama do seu poder, amado irmão, coxo é levantado, amado irmão, e o evangelho é divulgado, amado irmão, até os confins da terra, através, amado irmão, do ministério, também do apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, pois ele é para todos nós, e, amado irmão, é para os nossos tempos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus.